Hi Angel, Hugo Costa aqui e seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever neste canal, ok? No vídeo dessa semana eu vou fazer uma resenha do kit de 22 pincéis da Macrylan. Super aleatório. Vem um bônus. Vem um bônus. Outubro rosa. Não estamos nem em outubro. Parabéns. Parabéns. Bem feminino isso. Então, let's go! Seguinte, estou aqui com os pincéis. Vou falar a função de cada um deles, mas antes eu vou começar pelos de corpo, rosto, enfim, os gordo, grandão, e depois os de zóio. Oi? Hoje tá difícil pra gravar, né? Sociedade, tá difícil. Bom, todos os pincéis são da Macrylan, então não vou precisar falar, pincel da Macrylan, pincel... Não vou precisar ficar repetindo isso, né? Mas enfim, todos os pincéis da Macrylan... Tá, parei. Eles vêm dentro dessa pochete necessarzinha, que é assim de imã. A minha versão é essa versãozinha aqui de... Não é uma zebra. O que é isso? Não é zebra. Se você souber, coloca aqui embaixo pra mim nos comentários, porque eu realmente não sei. Mas é essa estampazinha aqui, preto e branco. Bem corintiana. Enfim, ao abrir... Tudo bom. Vem mais extras. Vem mais extras. Ao abrir, vem todos os pincéis aqui, que não estão aqui no momento que eu tirei pra poder gravar. Mas geralmente vem aqui pra transporte. Bem compacto. Eu amei essa bolsinha. E ela tem um cheiro meio plastificado. De couro sintético. Isso. Como eu havia falado, são 22 pincéis. Este primeiro pincel aqui é o pincel número 1. Olha o foco dessa câmera. Sociedade. Uau! Bom, ele tem as cerdas assim mais fofinhas. E todos os meus pincéis eles já foram usados. Porque antes de eu vir trazer uma resenha aqui pra você, sim, eu testo. Então eu não falo aleatoriamente de um produto, eu testo o produto. Mesmo ele não sendo necessariamente um produto de passar assim e esfregar, não é. Mas você me entendeu, né? Este daqui é o pincel número 1 para pó. Olha que show esse pincelzinho para pó. Ele é bem fofinho. Ele não é tão gordinho. Peraí, deixa eu pegar aqui o espelhinho. Ele não é tão gordinho, mas ó, ele é bom para aplicar o pó, porque ele encaixa certinho em todos os espacinhos do rosto. Este é o pincel número 2. Oi? Enfim, número 2. Ele é um pincel chanfrado para blush. Olha só, ele tem essa angulação aqui. Ele, necessariamente, ele é um pincel assim, 3 em 1, multiuso, incrível, Musumara. Se você não tem como ficar investindo muito em pincel, ele é perfeito. Porque ele, ó, encaixa certinho aqui para fazer o contorno. Ele também encaixa certinho para fazer o blush. E se você dá uma limpadinha direitinho nele, dá para aplicar pó com ele. Angel, esse pincel é invenção de Deus. A produção, intervenção da produção. Se você apertar também ele, talvez dê pra poder passar iluminador. 4 em 1. Achamos aí um pincel multiuso. Amém, Brasil? Amém! Vamos agora falar sobre o pincel número 3, o Língua de Gato. A nossa produção, ela tem um histórico com esse pincel, assim... Produção, intervenha. Ele só é bom de passar na cara. Até você que não se maqueia, compre um pincel desse só pra poder ficar passando na cara. Porque se você tá estressado e você, sei lá, você tem alergia a algum bichinho, tipo gato mesmo, você só pega isso aí e fica passando na cara. É muito bom, é muito satisfatório. Esse pincel aqui, ele é ótimo. Eu, pelo menos, eu uso ele para isso. Para aplicar primer. Sim, eu uso ele para aplicar o primer. Para não ter que usar os dedos, sabe? Porque depois a minha mão ela fica com um sensorial não muito legal.
O língua de gato também, ele é um dos pincéis que foram feitos para aplicar base, mas tem pessoas, tem maquiadores que usam ele para aplicar contorno, corretivo, vai de cada pessoa. Eu, necessariamente, no meio desse kit, não tinha visto utilidade para ele até olhar para o primer. Este é o pincel número 9, Leque, e bem sugestivo o nome. Existem duas versões do leque, existe esse daqui mais pelado, e existe um mais cheinho. Os dois necessariamente têm a mesma função. Varrer pozinho aqui debaixo do olho. Há pessoas que usam para iluminador. E há pessoas que simplesmente têm ele ali, sei lá pra quê. Este daqui é o pincel de número 13, o Dual Fiber. Ele tem essas duas camadinhas de fio aqui, ó. Uma cerda mais natural e uma cerda mais sintética. Ultimamente eu tô vendo muito maquiador usar este pincel necessariamente para aplicar o primer, porque deixa mais fluido, mais polido a pele. Eu necessariamente uso ele para passar contorno. Por quê? Pelo simples fato de que contorno eu não gosto quando aquela coisa fica assim muito marcada. O blush a gente já gosta. Porque blush é vida. Blush é vida. Mas o contorno nem tanto, o contorno é só um sombreado. E por ele ter duas cerdinhas, por ele conter duas cerdas, ele encaixa certinho aqui para fazer o contorno e deixa um aspecto mais natural, mais polido, mais sombreado. Dá uma esfumada assim incrível, ok? Este daqui é o pincel de número 14. Sim, ele é um kabuki. É isso mesmo que você ouviu, kabuki. Kabuki pequenininho, ó. E a função dele é bem simples, base. Não tenho nem o que falar. Ele é um pincelzinho mais denso, mais durinho, para a base não ficar entrando dentro do fiozinho e você conseguir ter toda a cobertura da base aqui. Por que a minha mãozinha tá aqui em cima? E este daqui é o pincel de número 19. Ele é um pincel chanfrado kabuki para corretivo e base. Sim, isso mesmo que você ouviu, corretivo e base. Sim, ele já vem propriamente dito com a função kabuki nele, só que chanfrado. Então ele encaixa certinho aqui, ó, dentro da olheira, tá vendo? Então você consegue aplicar o corretivozinho aqui e tinha produto. Tinha produto nele. Eita. Enfim, a gente vai ficar pintado aqui parecendo um palhaço depois. E o último pincel de rosto, grandão, é o pincel de número 20. Hugo, pra que serve ele? Então, tá vendo que ele é assim, ó? Mais gostosinho. Olha o pozinho saindo. Tem pessoas que usam este pincel para aplicar contorno, porque encaixa aqui bonitinho, mas a função dele é para iluminador. Sim, queridos, iluminadorzinho aqui, bem consistente, bem bonitinho, bem garota. É assim, é para aplicar aquele tipo de iluminador que quando você abrir a janela da sua casa, olhar para o sol olhar para você, ele vai falar, tá, você é o sol, não eu, beijo. Agora vamos para os pincéis de olhos. E assim, tem vários. Eu vou começar com o que a gente mais conhece, porque toda paletinha de sombra que a gente compra vem com esse pincel, que é o pincel de número 10. Esse pincelzinho aqui, fofinho, que é uma esponjinha para sombra, que já tá usada. Toda paletinha que a gente compra, a gente acha ele dentro e fica se perguntando, para que serve este bendito deste pincel? Pelo simples fato de, por ele ser uma esponjinha, ele serve para depositar produto na bolotinha do zóio, mas eu, nos últimos dias, estou usando ele bastante para aplicar aqui, ó, aqui dentro, tá vendo? Bem aqui no cantinho. Este daqui é o pincel de número 7, que é um pincel para sombras. Esse pincelzinho aqui para sombra, ele é muito bom para você vir demilitando aqui um cut creasezinho ou depositando uma sombrinha. Ele é, sim, multiuso.
O pincel de número 6 também é um pincel para sombra. Olha que pincel show de bola. Ele lembra bastante o Linga de Gato. Linga? Linga de Gato. Dicção hoje tá maravilhosa, mandou beijo. Beijo, Dicção! Enfim, ele é um pincelzinho bem mais bonitinho, fofinho, para aplicar sombra. Por ele ser mais denso do que o outro, vamos fazer aqui uma comparaçãozinha entre eles, ó. Tá vendo que esse daqui tem mais cerdas do que esse? Então, por ele conter mais cerdas e ser mais maleável, ó, você consegue colocar um pigmento e fazer um círculozinho, fazer a bolinha, fazer um esfumado legal. Aqui está o pincel de número 4, pincel chanfrado para sombra. Por ele conter esse chanfrado dele, eu gosto de usar ele para pegar o corretivozinho e fazer o corte do Cut Crease quando eu faço um olho desenhadinho com Cut Crease. Em qualquer vídeo meu que você observar, eu sempre vou estar usando ele para essa função. Não vou usá-lo para outro tipo de função. Por quê? Porque por conta desse chanfradinho, ele faz um desenho perfeito aqui. É incrível. Se você tiver um, use ele para isso. E você nunca mais vai usar ele para mais nada na sua vida, você vai ver. Este daqui é o pincel 21. Pincel chanfrado kabuki de precisão. Nem preciso falar, né, que ele lembra bastante este daqui. São irmãos, só que um é mais velho e o outro é mais novo. É a única forma de eu explicar para mim mesmo entender, entendeu? Não é para você entender, é para mim entender. Por ele ser um pincelzinho kabuki de precisão, eu gosto de usar ele para fazer a demilitação do corretivo aqui embaixo da sobrancelha. Por ele ser pequenininho, ele encaixa certinho aqui, porque ele é um pincel para precisão. Então tem que ser um lugar assim bem mais preciso, com cuidado, e aí eu já venho arrastando pro resto do zóio. Nessa mesma pegada da precisão, temos o pincel 17, que é um pincel de precisão. Olha que legal, olha que incrível. E o nome já diz tudo, ele é um pincel mais preciso. Então, se você quer fazer um detalhezinho em algum lugar específico do olho, você consegue ir certinho com ele. Ah, eu quero tacar uma sombrinha assim de brilhinho ali, mas eu não quero que ela se abra muito. Ele é um pincel de precisão, ele vai te dar a precisão certinho de, ó, é aqui, é esse risquinho, é esse traço. Entendeu? O pincel número 5 é o pincel que todo mundo já conhece, é o pincel de esfumar. Lindinho, né? Ele é um pincel para esfumar o côncavo. Então, ó, ele encaixa certinho ali embaixo do olho, no côncavo, e faz o movimento certinho, sabe? O pincel de número 15, ele é um pincel realmente voltado para corretivo. Então, depois daquele pincelzinho, kabukizinho aqui de cima, pequenininho, vem com ele, aplica corretivo aqui. Eu gosto de usar ele para duas funções, tanto o primer de olhos, quanto o corretivo de olhos. Este é o pincel de número 8. Veja bem o formato deste pincel, olha só. Ele é um pincel que tem esse cortezinho aqui, chanfradinho, que ele é um pincel. Aqui, ó. Isso. Ele é um pincel para delineador. Sim, ele é um pincelzinho para o delineado sair certinho. Sabe delineado em gel? Lambuza o pincelzinho A e vem, ó. Fuc, fuc. Acabou. Pincel de número 22. Ele é um pincel para sombra. Ó, daqui eu consigo ver o glitterzinho nele. Tá vendo? Eu gosto de usar ele para passar glitter, porque ele é bem fofinho, ó, bem gostosinho. E aí, ele também esfuma muito fácil, muito... Ai, ele é gostoso. O sensorial desse pincel é muito gostoso. Pincel de número 11. Ele é um pincel para batom. Sim, tem um pincel necessário para batom e a produção não gosta desse pincel. Odeio ele. É que por ele ser maciozinho e ter várias sardinhas finas,
faz cosquinha na boca. Pelo menos na minha. Aplicando ele assim, bonitinho, você consegue fazer o recorte certinho da sua boca. E aí depois você vem com o batom e risca a sua cara inteira. Pincel de número 12. Pente e escova. Pincel falou por si próprio. Pra que serve o pente? Pra pentear. Pra que serve a escova? Pra varrer. Pra que o pincel serve? Pra pentear e varrer. Yeah! Pincel de número 18. Um pincel escova. Esse daqui a gente tá mais habituado a ver, porque eu uso ele... Sabe quando você aplica a máscara de cílios e tem aquela empelotação da massa? Daqui, ó, encaixa certinho pra fazer a desempelotação. Eu acho que esse não é o nome, mas agora é o nome. E o último pincel desses 22 é o 16. O pincel para sombra. Tá vendo que ele tem esse topinho mais reto? Então, eu gosto de usar ele necessariamente para fazer a sombra aqui embaixo do olho. Por ele ser mais reto, eu consigo ter mais precisão para fazer um esfumadinho aqui embaixo do olho. E este é o meu kit de 22 pincéis. Vale a pena por serem 22. A nossa produção tá ali olhando o valor desse kit de pincéis hoje em dia. Na época que eu comprei esse kit de pincéis, estava valendo a pena porque são 22 pincéis por R$80. E ainda vem uma bolsinha para transporte dos pincéis. Porque um pincel geralmente já é 15. 22 pincéis por 80, olha, saiu muito em conta. Muito em conta mesmo. Porque como você pode observar, tem pincéis para todo o rosto e tem vários pincéis para sombra. Então... é incrível. Atualmente esse kit de pincéis está quanto, produção? Está em média de 90 a 100 reais. Porém, tipo, sem promoção alguma, ele fica à beira, tipo, de uns 120. Bom, se você gostou de conhecer o tour pelos meus pincéis, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de me seguir lá no meu Instagram para ficar por dentro de um conteúdo exclusivo e ficar mais pertinho de mim, não é mesmo? Então, bye bye, Angel!